E aí galera, aqui é a Jill aqui, e hoje eu não vou fazer review de nenhum teclado e na verdade vou falar para vocês sobre switches, switch mecânico e switch de membrana. Qual que é a diferença entre cada um deles? E vamos citar o óbvio, né? Que um deles é de membrana e o outro é mecânico. Começando com essa pequena e grande diferença, a gente vai também falar um pouquinho sobre as vantagens e diferenciais e possibilidades de construção de cada um deles. Então, se você não for aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vamos ao que interessa. Então vamos começar com o óbvio, o ululante que pulula nas mentes humanas. O teclado de membrana é mais barato. Se você não tem um orçamento muito interessante, vamos colocar assim, provavelmente você não tem opção, então provavelmente você vai comprar um teclado de membrana porque você não tem condições financeiras de comprar um teclado mecânico. Vamos citar aqui esse teclado aqui, que ele é um teclado da Cooler Master e ele é um kit. É um kit de teclado e mouse. Eu não conectei aqui o mouse, justamente porque ele não tem nada a ver com o vídeo, mas eu tô citando aqui só para vocês terem uma ideia mais ou menos em relação a preços, tá? Esse kit, ele custa em torno de uns R$200, tá? Então, dependendo aí do seu orçamento, você consegue com R$200 comprar um teclado e um mouse gamers com durabilidade, garantia, e tudo certinho, tudo funcionando, já tem LEDzinho, né? Aquela coisinha básica do básico. Não vamos diminuir também o teclado de membrana. Se você comparar um teclado de membrana com aqueles de Office porcaria lixo de R$20, você já fez um puta de um upgrade. Então, não é porque você não tem um teclado mecânico que você não tem um teclado legal. Né? Vamos também tirar esse mito e essa coisa de ego e etc. Então, assim, se você consegue comprar um teclado legal, você consegue ter um teclado que já tem teclas multimídia, que tem LED, que você consiga jogar legal de noite. Teclados de membrana normalmente não fazem muito barulho, principalmente se você comparar com aqueles teclados click, né? Teclados mecânicos com aqueles switches mais barulhentos. Então, assim, teclados, a vantagem do teclado de membrana, o óbvio, ele tem um bom preço. Existem várias opções no mercado que você consegue comprar o teclado e o mouse tudo junto por um preço mais acessível ainda. Então, além de você ter um bom preço no teclado, você tem um bom preço no mouse. E seja feliz e jogue maravilhoso, tudo certo. Vamos lá. Quais que são os problemas do teclado de membrana? Quando a gente fala de membrana, né, o teclado em si de membrana, a construção dele é exatamente isso. Existe uma membrana, vamos colocar aqui uma membrana de silicone, por exemplo. Não são todos que são desse material, mas assim, o mais comum é isso. Então existe uma placa, né, uma placa de circuitos que vai receber as informações das letras e os códigos, os atalhos, etc. Tem uma membrana e essa membrana vai fazer aquele, como é que eu posso dizer, um biquinho para cima. Esse biquinho para cima vai ter uma tecla em cima, você vai pressionar essa tecla e quando você pressiona essa tecla, esse biquinho desce e fecha o circuito. Quando fecha o circuito, a informação é enviada aqui para porque a gente chama de cabo, não é mesmo? E assim a gente recebe, o seu computador recebe o sinal. O problema do teclado de membrana começa nessa parte mais técnica. Existe uma coisa chamada ghosting, que é basicamente quando você tecla várias coisas, você pressiona várias teclas e o seu computador não reconhece. E aí, o que você faz? Você basicamente vai ter que comprar um outro teclado. E por que isso acontece? O ghosting não tem assim, você não tem como resolver isso via software porque é uma limitação do hardware. Quando que acontece o ghosting? Vou tentar explicar de uma forma mais ilustrativa e também técnica, tá? Então espero ajudar mais do que piorar a situação. O ghosting acontece quando você fecha o circuito a partir de 3 teclas, tá? E esses 3 pontos que você pressionou formaram um L. Como a gente não tem um mapeamento individual para cada uma das teclas, quando você pressiona mais de 3, você pode estar mandando um sinal de 7,
você pode estar mandando um sinal de 4 teclas. A partir do momento que o teclado não faz ideia de quantas teclas você está pressionando, ele basicamente não manda nada. Por quê? Porque ele pode estar mandando, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8 sinais que você não está teclando. Como que funciona isso? A gente tem 3 pontos, né? E a partir do momento que fechou um L, ele não sabe se entre esse ponto aqui e esse ponto aqui existem outras informações. E ele não sabe se a partir daqui tem outras informações. Ele se perde e não sabe mais o que fazer. Isso é um problema de hardware por questão de mapeamento, e existem alguns teclados de membrana que têm anti-ghosting em teclas específicas. Então, o WSD tem anti-ghosting, o 1, 2, 3, 4, 5 tem anti-ghosting, as teclas, né, F, Q, E, que são usadas em determinados jogos, aquelas teclas para MOBA também. Existem alguns teclados de membrana com anti-ghosting, beleza? Mas não são os mais baratos, não são os mais acessíveis e não são os mais comuns. E quando eles têm anti-ghosting, é bem possível que eles não tenham em todo o teclado. Quando a gente fala agora dos nossos teclados mecânicos, a quantidade de opções varia bastante. A gente tem muitas tecnologias que a gente pode colocar nesses teclados e vamos começar falando do switch. O switch, existem várias marcas de switch. Se você comprar um teclado da Logitech com o switch da Cherry, ou se você comprar um teclado da Razer com o switch da Cherry, se você comprar um teclado da Cooler Master com o switch da Cherry, a experiência do switch vai ser a mesma. Então, você gostou de um switch específico, mas não gostei desse teclado da Corsair, quero esse aqui da Asus. Beleza, você compra um teclado da Asus com aquele switch que você gostou. Mas esse teclado aqui, desse fabricante YXK, ele tem uma tecla legal, porque agora ele tem uma tecla específica para macro separado. Beleza. Você gosta de algum switch específico, você pode optar por uma quantidade grande, né, normalmente, de fabricantes que fizeram um teclado com o layout que você gosta. Então, a gente tem uma certeza na hora de comprar. Gosto desse switch? Pesquiso já lá no site, pesquiso no Google, quero um teclado com esse switch, e você vê as opções de layout de vários fabricantes diferentes. Lembrando que uma coisa é fabricante de switch e outra coisa é fabricante de teclado ou de periféricos. Switch, a gente tem o mais famoso, né? O switch da Cherry MX. Temos da Gatron, esse aqui é da Gatron. Tem alguns outros switches que são Omron switches, eu acho que a Thermaltake fez os próprios switches. Então, existe uma quantidade bem grande até de switches diferentes, mas normalmente eles seguem um padrão Cherry, do tipo assim, cada switch tem uma cor diferente e basicamente o vermelho vai ser o mais silencioso, o linear é mais leve, o azul vai ser o mais barulhento, o clique, etc. Vamos chegar lá já nessas partes. Mas então, você pode escolher o seu switch e basicamente ser feliz pro resto da sua vida, porque você pode trocar de teclado, mas o switch vai continuar o mesmo, a experiência continua a mesma. Você só precisa encontrar o switch que o seu coraçãozinho preencher. Ou o inverso. Você só precisa encontrar o switch que preencher seu coraçãozinho. Maravilhoso, né? Assim que der um match, você só troca o teclado. Outra coisa, em falando de trocar teclado, a tendência é o teclado mecânico durar muito mais tempo. Os teclados de membrana, por serem mais baratos, normalmente são feitos de plástico, são de um material mais simples, é muito fácil depois de um ano, de repente até menos, né, dependendo qual teclado você comprar, ele começar a desgastar, a tinta sair, você já não sabe o que está escrito. Isso não acontece em teclados mecânicos. E a gente está falando aqui de teclados mecânicos que custam pelo menos uns R$400, tá? Se você encontrar na internet teclados mecânicos, diz mecânico ali, que custa tipo R$150, dá um passo para trás, respira fundo e olha bastante review, bastante vídeo para ter certeza que aquilo ali não é golpe, tá? Porque tem muitas pessoas que colocam esse tipo de coisa na internet tentando pegar gente que não entende muito do assunto, tá? Então, quero ter um teclado mecânico, o teclado mecânico custa mais caro, tá? Assim, os básicos dos básicos custam uns R$400. Se você comprar por menos,
pode ser uma promoção ou pode ser alguma coisa meio ruim, tá? Então, para ter uma experiência legal mesmo, garanta... Ah, outra coisa. Garanta ser um Switch que você, assim, que é conhecido. Não um Switch muito aleatório, tá? Porque se for muito aleatório do tipo... Ah, o tio Zé fez o Switch chamado Maria Chiquinha. Não tem como garantir. Eu não tenho como garantir a qualidade desse Switch pra você, tá? Então, assim, né? Olhe bastante review e pesquise bastante dessa questão do Switch, tá? Vamos lá. A gente tem as opções de switches lineares, táticos e clique, tá? Os switches lineares são aqueles switches que são... eles não têm nenhum impedimento para que a tecla seja acionada. Basicamente isso. Linear de linha, né? Quando a gente fala. Esses são os mais propensos a ter misclick. São muito leves, normalmente são muito silenciosas, ou entre, né, as opções são os mais silenciosos. E o da Cherry, o mais famoso, é o Red, tá? Ou seja, temos o Red aqui, esse aqui é um Gatron, e ele vai ter um som, né, um som mais um ruído menor, uma quantidade de peso para ativação menor. Em resumo, o linear vai ser um switch que é leve, silencioso e de rápida ativação. Os switches táticos, eles vão ter como se fosse um impedimento na hora de você fazer o seu maravilhoso e errado misclick. Então ele vai ter um barulho um pouquinho mais alto e na hora de baixar a tecla não vai ser reto. Então você vai ter que fazer um pouquinho mais de força para passar por um pininho que tem no switch, e assim que você passa por esse pininho, aí a tecla vai ser ativada. Obviamente que você não vai ter que fazer grandes esforços, mas é um esforço maior do que você faria num switch linear. E se você talvez tenha a mão um pouquinho mais pesada, seja interessante um switch desses, porque os red, ou os mais leves, os lineares, existe muita gente que não gosta deles porque tá lá teclando e do nada encostou levemente no shift e já tá botando tudo em maiúsculo. Então, de repente, se você gosta de fazer um pouco mais de força, um switch um pouquinho mais pesado seja mais interessante para você. E por fim temos os switches clique, que são aqueles que fazem um clique de confirmação. É bem tipo clique, tipo um clique de mouse assim, bem extravagante, para você ter certeza que você fez, né, realmente ativou a tecla. E sinceramente você precisa fazer um pouco mais de força, é barulhento e assim, existe público para isso. Se você mora com seus pais, se você tem divide o quarto com o seu irmão, talvez não seja muito interessante esse tipo de switch, porque irrita, dependendo de quem tá ouvindo, irrita, porque é um barulho bem barulhento. Sei lá, eu me irrito. Bom, continuando. Outra coisa que é bem legal dos teclados mecânicos é que a gente tem uma opção, vamos dizer assim, uma gama de possibilidades maior. Como normalmente são teclados mais caros, existem vários fabricantes que começam a colocar outras coisas mais interessantes. Além de suítes que você pode escolher de acordo com a sua preferência, os teclados mecânicos normalmente são um pouco mais caros e isso abre margem também para os fabricantes terem que concorrer. Obviamente, isso traz novas tecnologias e coisas legais para a gente também aproveitar. Esse teclado aqui da HyperX, por exemplo, ele... além da gente ter o USB que faz a conexão de dados e a conexão de energia do teclado, você tem também a opção de conectar mais uma USB no seu painel traseiro ou frontal do gabinete. E aí você tem mais uma USB, você pode conectar seu fone, seu mouse, um pendrive, qualquer coisa, né? Qualquer dispositivo USB. Isso acaba sendo interessante dependendo das suas necessidades. Outra coisa que é legal é que a gente consegue ter, dependendo do teclado, dependendo do preço e etc., a gente consegue ter tipo uma central multimídia, uns botões um pouco mais luxuosos, mais bem acabados, para aumentar o volume, baixar o volume, trocar música, passar música e essas coisas assim. Alguns outros switches também estão chegando agora, que são switches por pressão. Se você gosta de jogar um jogo de corrida, é como se você estivesse pisando no acelerador mais, né, pisando fundo no acelerador ou pisando de leve, freio e etc. Então, de repente, para quem gosta de determinados jogos, esses switches também que estão aí começando a ficar um pouco mais famosos. Cara, acabou de dar um raio aqui, me borrando. Gente,
ainda bem que as câmeras e a gravação estão off. Vai explodir o mundo aqui hoje. Mas então, vamos ver se a gente consegue terminar de gravar esse vídeo antes do mundo terminar de desmoronar ali. Mas então, onde eu estava... Então, existem suítes novos que estão chegando, que são por pressão. Então, se você gosta de jogar jogos de corrida, você consegue, como dizer assim, mandar sinais para o seu computador, como se você estivesse pisando fundo no seu acelerador, ou se você estivesse só dando uma leve tapeadinha. E claro, né, também a questão do freio e etc. também é interessante. Esses não são suítes que estão disponíveis aí normalmente para todo o teclado, né? Começam no WSD, mas daqui a pouquinho talvez a gente tenha coisas mais interessantes aí chegando. Eu comentei com vocês antes do ghosting dos teclados de membrana, vamos falar um pouquinho então do anti-ghosting dos teclados mecânicos. A gente vai ter aqui um mapeamento específico para cada uma das teclas, então não é possível você perder alguma informação no meio do caminho quando você está usando um teclado mecânico, porque todas as trilhas levam para o mesmo lugar e você não tem, o teclado não vai se perder, não tem como fechar circuito extra, então ele não vai perder nenhuma informação. Essa é a parte muito importante se você está jogando aí, se você passa bastante tempo na frente do computador, se você gosta de digitar bem rápido, tem a questão do tempo de resposta também, que no teclado mecânico é mais rápido, a gente tem, assim... Eu tô acostumada agora a mexer, usar teclados mecânicos. Fui testar isso aqui e eu fiquei, gente do céu. Eu me sinto, sabe quando você digita um monte de coisa, seu PC trava, aí volta e aí você fica só olhando e digitando sozinho? É tipo isso. Porque, não é o mesmo tempo de resposta. Desculpa pelos trovões, tá? Mas Thor ficou um pouco irritado de eu falar de Switch. Paciência. Continuando. Então, a gente tem um tempo de resposta mais rápido, a gente tem o anti-ghosting em si, a escolha específica do switch, de acordo com as suas preferências. Quando a gente fala de RGB, é muito mais fácil, principalmente hoje em dia, né, 2019, encontrar teclados mecânicos que aproveitam o fato de a gente ter um mapeamento específico para cada uma das teclas e disponibiliza para você também colocar um mapeamento específico do LED, ou seja, né, uma cor específica para cada um dos switches. Quando a gente fala do RGB no teclado de membrana, normalmente a gente tem o teclado sendo iluminado por baixo, então a gente tem só uma cor específica e não tem como fazer aquela cor, né, em cada um dos LEDs. Existem alguns teclados de membrana que tem algumas opções um pouquinho mais elaboradas na parte do RGB, mas é bem difícil encontrar opções tão específicas como a gente tem nos nossos queridos teclados mecânicos. Por exemplo, aqui a gente consegue fazer, deixa eu só achar aqui, esse efeito, que é um efeito, basicamente um efeito arco-íris, que todos os LEDs de todas as teclas vão trocando de cor. Eu já vi em alguns teclados de membrana, o teclado em si fica todo colorido, mas um colorido que não se mexe tanto. E claro, né, mesmo que tenha o LED todo espalhafatoso e todo purpurento, a questão toda do teclado de membrana no quesito aí de performance não é tão eficiente como um teclado mecânico, infelizmente. Mas, né, é o preço que se paga, né? Espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Se por acaso criou novas, podem colocar aqui embaixo nos comentários que eu faço mais um vídeo falando sobre isso. É um assunto bem extenso, então talvez eu não tenha citado algum ponto. Podem também compartilhar aí suas dúvidas, sugestões, outros conhecimentos, né? Também são muito bem-vindos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Começando a ficar um pouco mais famosos. Cara, acabei de dar um raio aqui, me borrando. Gente, ainda bem que as câmeras e a gravação estão off.